Menina foi deixada sozinha em uma casa velha, até que novos vizinhos chegaram e fizeram isso. Eles se mudaram para a morada de seus sonhos e imaginaram que nada poderia superar essa emoção. Até que escutaram um som vindo de uma casa velha ao lado e então encontraram algo que mudaria para sempre suas vidas. Susana e Caco formavam um casal muito bem-sucedido em praticamente todos os aspectos da vida. Casados há mais de 12 anos, eles já tinham alcançado os ápices de suas carreiras e objetivos profissionais. Susana era empresária, dona de uma loja de tapetes de médio porte que ficava no centro daquela cidade. Caco era policial federal e há muito tinha ganhado a oportunidade de trabalhar no escritório para fazer o serviço mais burocrático e assim poder fixar residência na cidade onde se conheceram. Durante todo esse tempo, eles viveram muito bem em um apartamento luxuoso de onde podiam enxergar as luzes da cidade e as divisões entre os bairros. Apesar disso, mesmo vivendo confortavelmente, sentada em sua sacada, Susana sempre fixava seus olhos para uma zona mais afastada da cidade, invejando a calmaria e paz longe dos carros que buzinavam o dia inteiro abaixo de sua janela. Esse passou então a ser o grande objetivo que movia os sonhos dos dois: comprar uma casa com quintal, piscina, jardim e tudo mais o que tinham direito, para assim, por fim, realizarem o projeto dos projetos: aumentar a família. Depois de fazer muitas economias e finalmente ter o dinheiro para dar a entrada, o casal procurou uma corretora de imóveis e saiu à procura daquela que seria a grande escolhida. Depois de andar por muitos bairros e ruas, uma espécie estranha de magnetismo puxava Susana sempre para o mesmo lugar, o bairro que ela ficava olhando do apartamento alugado onde moravam, onde uma casa muito específica chamava sua atenção. Era exatamente como ela tinha sonhado: grande, espaçosa, com poucas paredes e cômodos bem abertos, além de um lindo jardim e uma piscina do tamanho ideal. O melhor de tudo era que essa casa há muito tempo já estava à venda e estava até mesmo bem desvalorizada. Ao perguntar os motivos, a corretora logo avisou que não era por nenhum defeito na residência, e sim por causa da casa ao lado. Susana olhou para o casarão ao lado e logo entendeu os motivos. O jardim era puro mato e a construção feita de madeira estava praticamente caindo aos pedaços. Segundo a corretora, ali morava uma família muito conturbada e que por muitos anos foram a grande dor de cabeça da vizinhança. Pelo que diziam, alguns acreditavam que aquela casa era até mesmo amaldiçoada, pois o homem que morava nela era um grande investidor do mercado financeiro e desde que ele passou a viver entre aquelas paredes, de pouco em pouco foi perdendo tudo o que tinha até não sobrar praticamente nada. Susana não acreditava em crendices ou maldições e não ficou nem um pouco intimidada com a história contada pela corretora. Ela tinha certeza que aquilo era uma estratégia para convencer ela e seu esposo a comprarem a casa mais cara no quarteirão seguinte, e por isso eles acabaram decidindo por comprar a casa ao lado do casarão velho, ainda mais que o desconto era ótimo e o suficiente para fazerem boas reformas. Eles fecharam o negócio e logo começaram as mudanças. Durante mais de uma semana, Susana e seu marido não viram uma alma sequer no casarão velho. À noite, ao olhar para ele com mais atenção, a sensação de que alguma coisa sombria acontecia por trás daquelas portas e janelas realmente era algo que ficava muito evidente. O casal só foi ver os vizinhos no dia em que um caminhão de mudanças parou em sua calçada. Um homem de terno velho e uma mulher toda descabelada surgiram praticamente ao mesmo tempo para atenderem os funcionários da empresa de transporte e quando Susana tentou dar um oi, eles simplesmente viraram a cara e nada disseram. Aquela foi a situação mais estranha que Susana já passou em toda a sua vida, mas ela ficou feliz que pessoas tão problemáticas estivessem se preparando para ir embora, pois isso certamente valorizaria o imóvel que tinham comprado. Os vizinhos partiram naquela mesma noite, logo depois que os homens do caminhão esvaziaram a casa. Susana viu da janela que a mulher chorava muito e parecia até mesmo relutante, mas o homem gritava com ela e praticamente a obrigava a entrar no carro, e então eles partiram sem olhar para trás. O que parecia ser um sinal de alívio imediato estava prestes a se transformar numa história ainda mais assustadora. Naquela noite, por algum motivo que não soube explicar, Susana não conseguiu pregar os olhos.
Era uma noite de sexta para sábado, e ela ainda meio que se adaptava ao novo canto da cama, ao novo teto que tinha que encarar quando se deitava, e até mesmo a luz da lua que invadia a janela fazendo uma sombra de folhas na parede oposta. Se fosse uma mulher medrosa, ela certamente ficaria pensando nas histórias sobre casas amaldiçoadas e no jeito sinistro que aquele casal possuía, mas ao invés disso, uma curiosidade sem tamanho a deixava inquieta, e por isso ela decidiu dar uma arejada na cabeça para ver se o sono a pegava. Susana foi até a sacada de seu quarto e sentou-se em sua cadeira para ler um livro. Ela demorou a se concentrar por causa dos sons de pássaros noturnos e o som de uma porta ou janela sendo batida pelo vento. Quando seus ouvidos finalmente se acostumaram com o padrão daqueles barulhos, Susana escutou um som agudo vindo de baixo, na direção da casa velha que agora estava vazia. Aquilo a deixou muito intrigada. A princípio pensou que estivesse imaginando coisas e que tudo não passasse de fruto de seu sono. Foi então que o som se repetiu e ela teve certeza que era alguma espécie de vocalização. "Deve ser algum gato", Susana disse a si mesma. Mas o barulho simplesmente continuou e começou a se parecer com um choro. Naquele momento, toda a descrença de que coisas amaldiçoadas ou assombradas não existiam simplesmente desapareceu de sua mente e ela correu até o marido para acordá-lo, para ter certeza de que ele escutaria também. "Sim, eu estou ouvindo. Parece mesmo um miado de gato, mas está muito estranho." O casal desceu até o quintal de sua casa e foi seguindo o som cada vez mais alto, indo em direção ao casarão velho. Os dois arregalaram os olhos quando entenderam praticamente ao mesmo tempo do que se tratava. Um bebê! O som que escutavam era o choro de um bebê. Susana e Caco saíram em disparada e pularam a cerca que dividia os quintais. A porta de madeira estava com a fechadura quebrada e apenas uma corrente com cadeado que impedia que fosse aberta completamente. "Você consegue passar?" o marido de Susana perguntou enquanto forçava a porta. O vão entre a porta com a corrente e a parede era praticamente a espessura exata da cintura de Susana. Ela adentrou sozinha pelos cômodos escuros e continuou seguindo o som do choro. Cada passo que dava era um aperto em seu coração. Susana desceu as escadas de um porão e ficou aliviada ao perceber que a casa ainda possuía luz elétrica. Ela acendeu a lâmpada que se espalhou com um clarão pelo porão e no mesmo instante o choro que ouviu cessou. Susana deu mais alguns passos e começou a chorar quando viu do que se tratava. Bem à sua frente, encostado em uma parede mofada, ela encontrou um berço novinho com um cortinado. Em seu interior, Susana viu a criança mais linda que já se deparou em toda a sua vida e, aos prantos, ela correu e pegou o bebê no colo e assim subiu as escadas gritando pelo marido. Caco chamou a polícia depois que Susana explicou o que tinha encontrado e, com ferramentas adequadas, os policiais arrebentaram a corrente da porta de onde Susana saiu com uma menina de roupinha amarela em seus braços. "Eu não acredito que tiveram coragem", ela repetia enquanto chorava e abraçava a criança. A vizinhança inteira acendeu as luzes e saiu para a rua para ver o terrível caso de abandono. O casal acompanhou a polícia até a delegacia e lá foram atendidos por assistentes sociais e uma funcionária do juizado de menores. Susana entregou a criança, que foi levada a um lar provisório. Ela estava disposta a ficar com o bebê, mas foi orientada que aguardasse de longe, pois ninguém ainda sabia a intenção dos verdadeiros pais e se eles ainda planejavam voltar ao local. 2 dias depois, a polícia encontrou o carro dos pais da criança abandonado em uma BR e, a 12 quilômetros dali, encontraram a mãe do bebê, vagando feito uma louca. O pai da criança foi encontrado no dia seguinte e, quando ambos foram interrogados, ficou claro que eles já não possuíam saúde mental o suficiente para cuidarem de uma criança. Os psicólogos descobriram que a falência havia levado o casal àquele estado e, por isso, eles foram internados em clínicas especiais para serem recuperados. Susana e Caco conseguiram a autorização para que a casa deles se tornasse o lar temporário da bebê, cujo nome era Cecília. No ano de 2011, 2 anos depois que essa história aconteceu, eles se tornaram definitivamente os pais da menina, que hoje cresce saudável e feliz. Mesmo sem entender os motivos, Susana sempre olhou para aquele ponto específico da cidade como se algo a chamasse, feito uma força invisível. Depois do dia em que ela encontrou Cecília, ela teve certeza que isso sempre esteve nos planos de Deus, pois cada passo, cada decisão e até mesmo a falta de sono naquela noite a direcionou para o lugar certo, na hora certa.
Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar sua curtida, pois logo voltaremos com mais uma história emocionante. Um grande abraço e fiquem com Deus!